Bom dia. Peguem a apostila e abram na página 64. Escrevam no alto da página o nome desta videoaula. Correção, exercícios, gráficos, movimento retilíneo, parte 1. Pessoal, videoaula não é para você ficar apenas escutando o professor falando, explicando, interpretando, escutando ele, resolvendo o problema. Não é isso. É para você ir acompanhando aí na sua apostila. O que o professor faz aqui deste lado tem que ser anotado aí do seu lado. Tá ok? Outra coisa. A imagem que aparece para vocês, às vezes, o enunciado corta alguma coisa ou está um pouco fora de quadro. Não é para vocês se basearem nesta imagem. O que está aqui é para a minha orientação, para eu não me perder. Tá ok? Vocês devem se orientarem pela apostila de vocês, seguindo o enunciado que está na apostila de vocês, seguindo o que ele pede na apostila de vocês, enfim. Muito bem. Nós estamos agora trabalhando com gráficos. Continuamos estudando o movimento retilíneo, não mais na forma algébrica, mas na forma gráfica, mas que em muitas situações vai precisar também da álgebra, isto é, das equações. Então vamos lá. A posição X. Então, pera, posição. Posição não é simbolizada pela letra S? Nós adotamos como símbolo de posição a letra S. Muitos fazem isso. Outros não. Outros chamam de X, chamam de Y, chamam de Z, enfim. Então vocês enxerguem aqui que nós temos a posição. Não importa o nome que ela receba, se é S ou X. O que importa é o que está escrito aqui, olha. Pela unidade, você tem que identificar a grandeza. Se é metro, é a posição. Segundo, então é tempo. Ok? Muito bem. O que ele pede no item A? Ele pede a posição inicial e pede a velocidade. Observe na apostila de vocês. Na imagem não aparece. Então, muito bem. No item A. Posição inicial. Esse gráfico começa aqui em cima ou aqui embaixo? Pessoal, esse gráfico é uma função decrescente. À medida que o tempo vai passando, o gráfico vai decrescendo. Tá ok? Então ele começa aqui em cima, olha. Para t igual a zero, olha o primeiro ponto. Então, esta é a posição inicial. Então, S0 igual a 20 metros. Ele não pediu no problema, mas eu vou pedir. O quê? A posição final. Quanto vale a posição final dele? S. Onde termina o gráfico? Nesse ponto. Então S vale 10? Não, né? 10 é um valor que está assinalado no eixo horizontal, que representa tempo. Então o que eu estou lendo aqui é 10 segundos. Não é posição, é tempo. Onde está a posição? A posição está no eixo vertical, S. Então você vem aqui no ponto e olha para o eixo vertical. Olha aí. Vai lá no ponto, põe o olhinho ali e olha para o eixo vertical. Onde bateu? No zero. Então a posição final é zero. E ele pede também a velocidade.
Como é que nós vamos determinar a velocidade? Perguntando para a equação do movimento. A equação geral é do tipo S igual a S0 mais VT. Substitui na equação geral os dados que você conhece. Conhece S? Conhece. Conhece S0? Conhece. Mais V. Qual é o tempo que eu vou utilizar ali? É o tempo correspondente a esta posição final. Qual é o tempo correspondente à posição final 0? É o 10. Então aqui sai que menos 20. Passou o 20 para lá, menos 10 multiplica, vai dividindo. Isso aqui é igual a V. Então sai que V igual a menos 2 metros por segundo. Esse movimento é progressivo ou é retrógrado? Analisem o gráfico. Para t igual a 0, quanto vale o S? 20. Para t igual a 1, vai até o gráfico, S diminuiu. Para t igual a 2, diminuiu. Para t igual a 3, diminuiu. Para t igual a 10, ficou 0. Então as posições estão regredindo. Ok? Então este gráfico representa o movimento retrógrado. Então anotem aí. Por isso que a velocidade deu negativa. Se você tivesse calculado o valor do V e obtido aqui um valor positivo, feita esta análise, você já sabe que tem alguma coisa errada. Com certeza tem alguma coisa errada. Por exemplo, você pode ter invertido as posições S0 e S. Tá ok? No entender, ele pede a função horária. O que é uma função horária? É a equação da posição para um móvel, sem resolver a equação. S igual S0 mais VT. Isto é, você vai escrever S em função de T. Você não vai resolver, você vai escrever S em função de T. Então eu preciso colocar o valor do S0, colocar o valor do V, só que o V é negativo. Então o negativo tem que acompanhar o V. Vezes T. Uma equação de S em função de T. Para que serve essa equação se eu já tenho o gráfico? Pessoal, no gráfico eu só consigo obter informações até um instante 10 segundos. Ok? Antes disso, eu consigo até obter algumas informações de forma aproximada. Porque eu não tenho aqui uma escala mais precisa. Mas com certeza, se eu precisar de uma informação que acontece num instante maior do que 10 segundos, pelo gráfico eu não vou obter. Então eu vou precisar da equação. Por exemplo, se eu quiser saber em qual posição ele está no instante 20 segundos, pelo gráfico eu não consigo saber. Mas pela equação, põe 20 no lugar do t, calcula S. Ok? Vamos agora ao exercício 2. Acompanhando aí na apostila de vocês o exercício 2. Ok? Bem, o gráfico a seguir representa a variação da posição de uma partícula em função do tempo. Então, um gráfico de S em função de T. Não sei se está aparecendo na imagem, porque aqui o gráfico está numa cor amarelinha bem clara. Então eu vou reforçar. Tá ok? Muito bem. Analise o gráfico e encontre a alternativa correta. Então nós temos que analisar alternativa por alternativa. Vamos começar pela A. É nulo o deslocamento. Ele está afirmando que o deslocamento é igual a 0 no intervalo de 0 a 15 segundos.
Ah, mas não tem 15 aqui. Tem. Isso aqui é 10, isso aqui é 20. Bem no meio é o 15. Estou correto? Então aqui é 15. Anotem aí no gráfico de vocês. Vai até o gráfico, tá certo? E aqui você olhando para o eixo vertical, nós temos aí um valor aproximado para o ΔS. Correto? O que ele diz então no ITB está certo? De 0 a 15 segundos o móvel ficou parado? Não. Olha aí. Ele saiu dessa posição e com o passar do tempo as posições foram variando. Então ele não ficou parado. Então ΔS não pode ser igual a 0. Então o item A está errado. Item B. A velocidade da partícula é negativa entre 0 e 10 segundos. Vamos ter que calcular a velocidade da partícula em qual região? Entre 0 e 10 segundos, estamos falando dessa região. Olha aqui, 0 até 10. Estamos falando dessa região. Como é que eu vou determinar a velocidade da partícula nesse intervalo de tempo de 0 a 10 segundos? S igual a S0 mais VT. Muito bem. Nesse intervalo aqui, onde é que está a posição final? É o 10? Não. A posição final está assinalada aqui no eixo vertical. Então você vem aqui, o 10 é 10 segundos. Então para esse ponto, o S vale quanto? 0. Então a posição final é 0. Igual. Quanto vale a posição inicial dele? Entre 0 e 10 segundos. Menos 200. Então aqui é o S0 do movimento. Ok? Mais V. Pessoal, por favor, não deem atenção para a dona Scarlett O'Hara. Tá ok? Eu não posso parar o vídeo agora. Bem, qual é o tempo que nós vamos utilizar aqui? O tempo correspondente a essa posição final. Para S igual a 0, T vale quanto? 10. Então daqui 200 passa para o primeiro membro, vai ser igual a 10V. 200 dividido por 10 é igual a V. Isso aqui é 20 metros por segundo. Então a alternativa B está errada. Item C. A aceleração da partícula. Pessoal, isso aqui é um gráfico de S em função de T. E é uma reta. Se o gráfico é uma reta, o movimento é do tipo MU ou MUV. Toda vez que o gráfico de S em função de T for uma reta, o movimento é MU. Então anotem aqui. Se fosse MUV, não seria uma reta no gráfico de S em função de T. Seria uma parábola ou parte de uma parábola. Correto? Se o movimento é MU, isso significa que a velocidade é constante. Portanto, A igual a 0. Então, item C está errado também. Item D. A velocidade da partícula é nula no instante 10 segundos. Vamos lá no gráfico. Instante 10 segundos. Você vai olhar para lá e vai encontrar um 0. Esse 0 está me dizendo que a velocidade é igual a 0? Não. Esse 0 está me dizendo que está passando pela origem quando o tempo é igual a 10 segundos.
Pessoal, vamos enxergar esse movimento retilíneo. Anotem aí na apostila de vocês. Trajetória. Origem. Esse móvel está partindo da origem, depois da origem ou antes da origem. Se o S0 é negativo, ele está partindo antes da origem. Então ele sai daqui. S0 igual a menos 200 metros. Movimento progressivo ou retrógrado? Olha aqui no gráfico. O que acontece com as posições com o passar do tempo? Elas aumentam. Menos 200 aumenta para menos 100, menos 50, 0, 100, 200. Então, este móvel está se deslocando de forma progressiva. Quando o tempo é igual a 10 segundos, ele está passando aqui na origem. Tá ok? S igual a 0. Então, o item, depois ele vai embora. Então, correto? Até chegar na posição final, S igual a 100 metros, quando o tempo é 20 segundos. Então, a D também está errada. Tá, se é um vestibular, como é o caso aqui, se é um processo seletivo, se é o Enem, e a questão é objetiva, isto é, possui só uma resposta, por eliminação está respondida a questão. E tem E. Só que vocês sabem que prova minha não tem questão objetiva. Todas elas precisam ser justificadas. São questões dissertativas. Então vamos justificar o item E. A velocidade da partícula é constante e vale 20 metros por segundo. Vou perguntar novamente para a equação da posição. S igual a S0 mais VT. S0 menos 200. Mais ou menos VT. Quanto vale o S? Tem duas possibilidades aqui que eu posso adotar como posição final. Esse ponto e esse ponto. Ok? Este ou este. Eu vou escolher como posição final para esse ponto aqui do gráfico. Então eu estou escolhendo como S final 200. Eu poderia ter escolhido aqui, mas eu escolhi o 200. Mais V vezes T. Quanto vale o T? Que T eu vou colocar aqui? 0, 10 ou 20? Pessoal, é óbvio que tem que ser o tempo correspondente à posição que eu escolhi. Eu escolhi a posição 200. Então sai do 200, vai até o gráfico. Lá no gráfico, olha para o eixo dos tempos. Deu 20. Então, T igual a 20. Então, daqui sai que 200 mais 200 é igual a 20V. 400 por 20 é igual a V, que é igual a 20 metros por segundo. Ok? Tente terminar de anotar, se não der tempo agora. Depois você repassa essa videoaula e termina de anotar. Muito bem. Vamos agora ao exercício 3. Pode ser? O gráfico a seguir corresponde ao movimento de um móvel que se desloca sobre o eixo X, dado em metros, em função do tempo dado em segundos. Pessoal, ele está dizendo aqui que esse gráfico representa esse tipo aqui de movimento. Está se deslocando sobre o eixo X. Ok? Isso aqui é a trajetória deste móvel. Trajetória horizontal. Ok? Ele pede a velocidade média. Isso aqui foi um dos primeiros conceitos que nós trabalhamos lá no comecinho do primeiro bimestre.
Então, aproveitando, eu sempre digo para vocês, física não é uma coxinha de retalhos. Ah, o que eu aprendi no primeiro bimestre, fica no primeiro bimestre, não vou usar mais. Ah, então se eu não aprendi no primeiro bimestre, não tem problema. Porque o segundo bimestre, eu vou me esforçar mais e vou aprender. Tem problema sim. Porque o segundo bimestre depende do primeiro, o terceiro bimestre depende do segundo e do primeiro. A física ela vai evoluindo, ela vai acumulando informações, conceitos, leis, na tentativa de explicar cada vez melhor o fenômeno. Então, se não aprendeu lá no comecinho do primeiro bimestre o que é a velocidade média, tem que aprender agora. Por definição, é o deslocamento total sobre o tempo total. Aí alguém se lembra, peraí, lá na teoria eu vi que quando tem um gráfico, para calcular o deslocamento, eu determino a área da figura. Então eu venho aqui, analiso a figura. Não. Por que não? A área da figura corresponde ao deslocamento quando o gráfico é velocidade em função do tempo. Não é o caso aqui. Aqui é posição em função do tempo. Como é que se calcula ΔS? Posição final menos posição inicial. ΔT. Quanto vale o tempo total do movimento deste móvel? O tempo está assinalado aqui no eixo horizontal. T igual a 0, até quanto? T igual a 20. Então você tem o ΔT. Quanto vale o S0? O S0 está no início do gráfico. Então aqui é o S0. Então vai no gráfico e anota aqui S0. Então daqui sai menos 36, que é 20. Quanto vale o S? Posição final. É lá no tempo final, 20 segundos. Esse ponto aqui. Esse ponto vale 20 no eixo X. E lá no eixo Y ele vale quanto? Tem que olhar lá para o eixo Y. Olha lá para o eixo Y. Olha, 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 olha. Bateu aqui. Então a posição final é 0. Então daqui sai que a velocidade média dele é menos 36 dividido por 20. Isso dá menos 1,8 metros por segundo. Então vejam bem, mas cuidado com os gráficos. Cuidado com os gráficos. Não é porque você está precisando do ΔS aqui que você vai calcular área. Área corresponde ao ΔS somente no gráfico da velocidade. Esse gráfico já me fornece as posições. Olha aí, todas as posições do movimento, desde o início até o fim. Ok? Por isso que a velocidade é negativa. Ele saiu do 36 e foi parar onde? No zero. Ele está retrocedendo no final das contas, ele retrocedeu na trajetória. Bem, ele não perguntou. Eu vou perguntar. Então anotem aí na apostila de vocês em algum cantinho. Pode ser até aqui em cima. Ó. A velocidade entre t igual a 5 segundos e t igual a 10 segundos. Então, pessoal, anotem uma pergunta minha. A velocidade entre t igual a 5 segundos e t igual a 10 segundos. Quanto vale a velocidade dele entre t igual a 5 segundos e t igual a 10 segundos? V igual a ΔS sobre ΔT. Para t igual a 5 segundos, eu localizo 5 no gráfico.
Quanto vale o S? Você tem que subir até encontrar o gráfico. Encontrou o gráfico, olha para o eixo vertical. Vale quanto? 96. Então V vai ser igual 96 é a posição inicial. E a posição aqui, pessoal, V é igual 96 é a posição inicial. Ok? E a posição final vale quanto? Posição final é para T igual a 10 segundos. Então vai no gráfico, localiza T igual a 10 segundos. Sobe até o gráfico. Bateu nesse ponto. Olha para o eixo vertical. Olhou. Deu quanto? 96. Quanto vale o intervalo de tempo aqui? De 5 até 10. Então qual foi o intervalo de tempo aqui? 5 segundos. 5 segundos, a velocidade dele é 0. Ué, tá certo isso daí? Pessoal, o que acontece entre T igual a 5 e T igual a 10? Nesse intervalo aqui, ó. Estamos falando desse intervalo. Ele saiu do lugar? Não. Ele está em repouso. Ele foi se deslocando, parou, ficou 5 segundos em repouso e depois ele entrou em movimento novamente. Nesse intervalo, o movimento é progressivo ou é retrógrado? Então anotem no gráfico. Progressivo. Coloque um P de progressivo. Ou se preferir, escreva progressivo. Aqui, repouso, R, ou... E aqui? Foi para frente, parou, inverteu o movimento e retornou para a origem. Então aqui é retrógrado. Ok? Muito bem. Procurem resolver os exercícios que faltam sobre esse conteúdo. Ok? Eles continuam lá na página 72, se eu não me engano. Deixa eu confirmar aqui. Página 72. O ideal é isso. É que você tente fazer os exercícios de sala de aula, isto é, as atividades, antes de assistir a videoaula com a correção deles. Ok? Então, na próxima aula, eu pretendo terminar esse conteúdo da apostila 1, fazendo a correção dos exercícios gráficos do movimento retilíneo, parte 2. Tenham um bom dia.